Está começando agora mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz diversos assuntos relevantes para a sociedade para serem debatidos por especialistas. Eu sou Vitória Fontana e hoje vamos tratar do tema aborto. É um tema polêmico, né, que divide opiniões. Aqui no debate a gente vai tentar trazer para vocês informações sobre o assunto a partir de dois pontos de vista, o da saúde e o jurídico. O aborto ele é um tema relevante, né, que atinge mulheres que, segundo dado da Pesquisa Nacional de Aborto, desenvolvida pelo Instituto de Bioética, 1 a cada 5 mulheres até 40 anos já abortaram no país. Hoje, contamos com a presença da professora de enfermagem Marcele Rabelo, que vai sanar algumas dúvidas na área da saúde. Obrigada pela presença, professora. Contamos também com a presença da professora de Direito Cláudia Beck de Souza, que também vai comentar sobre o aborto aí no quadro legal. Bem-vinda, professora. Obrigada. Marcele Rabelo é mestre em enfermagem, né, formada na Federal, é enfermeira obstetra no Hospital de Clínicas e foi professora na área da saúde da mulher, também na Federal. Ela participou da transformação na maternidade localizada no Bairro Novo, que se tornou referência em parto humanizado. Contamos também com a Cláudia Beck, que é mestre em Direito do Estado pela Federal, é especialista em Direito Processual pelo Instituto Romeu Felipe Bacelar e professora de Direito Constitucional e tem canal no YouTube, né, professora? Se quiser comentar do seu canal aí. É um canal chamado Explica Isso, e é um canal voltado para ensinar Direito Constitucional para pessoas leigas, para pessoas que não cursam, né, a faculdade de Direito. Até para a gente se situar sobre um assunto, né, vou começar com a Marcele. Você pode explicar o que é o aborto para a gente? O aborto, ele é a interrupção da gestação, né, que pode acontecer de forma espontânea, que pode ser provocada, e também o aborto legal. Cláudia, no ponto de vista assim, jurídico, né, que momento que você já se considera vida? Para análise jurídica, para a gente não faz muita diferença, na verdade, qual é exatamente o momento da vida, né? Isso seria um conceito mais médico ou religioso, enfim, porque nós temos situações em que nós protegemos a vida antes do nascimento, situação de proteção do nascituro, ou até para o direito civil, para questões de herança e etc., e situações em que nós protegemos a vida após o nascimento. Então, na Constituição há a previsão da proteção à vida, mas não há uma definição legal de qual é o momento de início da vida. E ainda que houvesse, isso não traria tanta influência na definição do aborto, porque nós temos hipóteses de aborto que, vamos dizer assim, não analisam o momento da vida do feto. E, professora, na área da saúde, né, qual que é o marco que se considera a vida? Esse conceito, na verdade, ele tem várias nuances. Para a ciência, é a partir do momento que existe a anidação, porque tem a fecundação, a divisão de células, e esse óvulo fecundado ele vai ser implantado no útero, e aí, a partir disso, chama-se nidação e dá a formação do embrião. E por que em alguns países, né, o aborto é legalizado a partir só do 3º mês de gestação? Não antes, né? Do 3º mês. Antes do 3º mês, né? Justamente por entender que o sistema nervoso central ele é formado até o 3º mês. Então, na fase embrionária. Por isso que é legalizado até o 3º mês. E, Cláudia, quais as consequências, né, para a mulher que pratica o aborto? O aborto ele é um infanticídio? Ele é considerado infanticídio na área jurídica? As consequências, né, pelo Código Penal atualmente seria a detenção de 1 a 3 anos, mas esse tipo de crime acaba sendo substituído por penas alternativas, por prestação de serviços à comunidade. Então, dificilmente uma mulher ela acaba realmente presa em virtude do aborto. Embora sofra todas as consequências muito ruins, muito pesadas, de ter que responder a um processo penal. Agora, com relação ao fato de ser um infanticídio ou mesmo um homicídio, né, nós consideramos que até o momento do início do parto é aborto. A partir do início do parto, aí seria infanticídio ou, se provocado por terceiro, poderia ser homicídio. E Marcele, professora, quais procedimentos são usados no aborto, né? Eles são seguros? Como é que funciona isso? Em ambiente hospitalar, quando é aborto legal, inclusive nós temos em Curitiba, né, 3 referências
para esse serviço, que é o Hospital de Clínicas, o Hospital Evangélico, e para menor de 12 anos, o Hospital Pequeno Príncipe, né, que atende casos de violência. E neste caso, onde o aborto é aprovado, no caso é legalizado, existe uma junta médica, uma discussão com a equipe multiprofissional, onde é feito todo esse acompanhamento de violência, né, no caso do estupro, e a mulher ela é acompanhada até ter esse parecer para fazer o aborto. Ele é seguro, com certeza, porque é acompanhado com uma equipe multiprofissional, um serviço hospitalar, onde ela tem todo um apoio, todo um cuidado, né, médico, e por isso é seguro. Assim, olha, gente, o debate está muito bom, sabe? A gente precisa fazer um rápido intervalo, tá? A gente volta já, não sai daí. Eu fui aprovado em alguns vestibulares, em outras instituições, e eu optei pelo Unibrasil por várias razões, mas em especial pelo corpo docente, que é um corpo docente ainda muito qualificado. Na vida acadêmica eu tive a possibilidade de alinhar a teoria e a prática. Feiras, cursos de extensão que nos possibilitam uma proximidade muito maior da teoria com a prática, principalmente do meio acadêmico, do meio profissional. Então eu posso dizer hoje que a Unibrasil fez parte da minha vida, tanto profissional, acadêmica. Eu tenho a minha graduação, minha especialização, o meu mestrado, todos vinculados à Unibrasil. E se tivesse qualquer outro curso a mais, eu também faria, porque a Unibrasil abre portas, e é assim que eu sempre enxerguei, assim, a Unibrasil abre portas. E essa abertura de porta da Unibrasil, para mim, acontece até hoje. Então, o mercado de trabalho ele é vasto e pode ter certeza que a Unibrasil ela é muito bem reconhecida fora. Eu acho que eu não diria nem só os professores, mas todo o corpo Unibrasil, seja as secretárias, seja até os inspetores, eles são pessoas que vestem a camisa e eles fazem aquilo por vontade. E isso é perceptível a olhos nus, a qualquer momento que você caminha aqui pelo campus, você vai enxergar isso. O que eu posso dizer é que, primeiro, escolha o curso que você pretende fazer. Dentro do Unibrasil você tem várias possibilidades. Eu escolheria sempre o direito. E eu aposto que, ao escolher o direito, você também está escolhendo algo que é muito mais do que simplesmente trabalhar com a lei, mas você trabalha com a justiça. E trabalhar com a justiça nos tempos de hoje é algo fundamental, importante e necessário. E ao escolher o Unibrasil, você vai ter essa possibilidade de trabalhar em prol de algo muito maior, não só do próprio umbigo, mas participar de uma transformação, e essa transformação que a gente pode ver através do próprio egresso, das pessoas que trabalham. Então, se a pessoa está indecisa em qual instituição, venha para o Unibrasil, porque eu tenho absoluta certeza que vai sair daqui uma pessoa completamente diferente e um diferente para melhor. Tive afinidade e interesse por esse universo das artes, da comunicação. Eu pesquisei a grade de várias faculdades e eu fui lendo as ementas, né, aquelas que tinham disponíveis no site, e também eu fui conversando, mandava e-mail, trocava vários e-mails com os coordenadores. E eu percebi que a coordenação do meu curso respondia assim com bastante clareza, tinha muita prestatividade, e isso me chamou muita atenção. É muito claro, muito nítido assim essa responsabilidade, essa preocupação com a formação do aluno, sabe? A Unibrasil conseguiu proporcionar tudo o que a gente precisava assim no curso, os estúdios, os laboratórios. E aqui na Unibrasil eu contei com professores muito bons, professores que tinham experiência, têm experiência fora, né? Porque graças ao que eu aprendi aqui, as pessoas que eu conheci, o contato que eu fiz aqui, eu tô conseguindo chegar onde eu realmente gostaria de ter chegado. Tem esse facilitador de ser uma instituição muito próxima do aluno, assim, de ajudar realmente, de estar preocupado em fazê-lo crescer, estar preocupado em fazê-lo alcançar os seus objetivos. Eu acho que isso agrega
um valor assim muito grande para o estudante, né, nessa fase de procura. E com relação à instituição, eu acho que a proximidade com os professores, com a coordenação e o que essa faculdade representa para o mercado de trabalho, isso também deve ser levado em conta. Com o debate no Brasil. O tema hoje é aborto. Contamos com a presença da professora de enfermagem Marcele Rabelo e da professora de direito Cláudia Beck, né, que elas estão aqui para a gente para conversar sobre esse tema, tanto na área da saúde, tanto na área jurídica, né. Nós fizemos uma enquete, né, nos nossos seguidores das redes sociais para saber a opinião do pessoal em relação ao aborto. O resultado foi 70% é a favor ao aborto e 30% contra. Pelo Instagram, foi 75% a favor e 25% contra. Então, a publicação ficou aí, em média, 24 horas, e o pessoal participou bastante, né? E eu gostaria de saber, né, a opinião de cada uma de vocês em relação a isso, né? É a favor até onde? É contra até onde, né? A professora Cláudia pode... É para eu me posicionar pessoalmente em relação à questão? Bom, eu pessoalmente sou totalmente favorável ao aborto, né? Quando eu digo totalmente favorável ao aborto, evidentemente eu não estou falando para utilizar o aborto como método contraceptivo ou menores, ou, né? Mas eu acredito que, em virtude do direito à liberdade, à autonomia da mulher, à igualdade da mulher em relação ao homem, aos direitos sexuais e mesmo reprodutivos da mulher, eu entendo que, como constitucionalista, eu preciso ser favorável a políticas de aborto até para questão de evitar todo um contingente populacional que sofre violências, que sofre, muitas vezes acaba morrendo em procedimentos que são inseguros, né? Agora, com relação à pesquisa que você colocou, eu acho que ela, diante do que eu estudo do assunto, ela não representa exatamente a realidade social, talvez porque seja uma pesquisa direcionada para um público jovem, para um público universitário, né? Porque a gente tem que pensar que o Brasil é um país bastante conservador, e nesse país bastante conservador nós temos uma taxa também alta populacional de cristãos, que estão muito preocupados vida, com o conceito, né, religioso de vida e tudo mais, e essas pessoas se posicionam fortemente contra o aborto, inclusive nas situações que hoje em dia são situações legalizadas. Né? Eu acredito que essa pesquisa, como ela é direcionada a um público jovem e universitário que está tendo esse debate todo na faculdade, na academia, eu acredito que deve estar mudando um pouco a mentalidade do pessoal, né, em relação a isso. Eu sou a favor até onde, né? Eu sou a favor na relação de estupro, eu sou a favor, né? Eu sou contra em relação o pessoal usar como um método contraceptivo, né? Então, eu queria saber também a sua opinião, professora, em relação a isso. É a favor até onde, é contra até onde em relação ao aborto? Eu concordo com a professora Cláudia, eu sou a favor, até porque a mulher ela tem direito de escolha, né, sobre o próprio corpo. Claro que não usado como um método de contracepção, mas a partir do momento em que é colocada a vida dela em risco, ou então numa situação de violência, onde ela tem que conviver com o fruto daquela violência, isso vai contra os princípios dessa mulher. E ela tem que ter esse direito garantido. Hoje, como eu já falei, nós temos serviços de referência onde muitas levam a gestação e tem isso como um marco para a vida dela de forma negativa, a ponto de não conseguir se relacionar mais por conta dessa violência. E quando elas procuram, muitas vezes elas não sabem que tem esse serviço de referência, que ela tem esse apoio, que ela pode procurar e que ela pode fazer esse aborto de forma tranquila. Ela tem um acompanhamento multiprofissional, inclusive com psicólogos, mas muitas não sabem desse serviço. E a partir do momento que ela procura, que ela sabe que ela procura, ela tem esse suporte. E a gente precisa dizer isso para as mulheres, porque muitas não procuram por medo de se expor, ou porque muitas vezes o agressor é da família. Então, ela tem medo de se expor perante a família e convive com isso. Então, a gente precisa garantir isso para as mulheres, para que elas não vá procurar um serviço clandestino onde coloca a vida dela em risco. O aborto ele é a terceira causa de mortalidade
no Brasil. Então, nós precisamos falar disso. É um assunto polêmico. O Brasil, como a professora falou, é conservador e muitas vezes as pessoas opinam sem entender muito bem esse processo, né? De forma a desconhecer isso e emitir essa opinião. Então, eu acho que a gente precisa debater, precisa levar, né, para os nossos jovens, para as pessoas, para os profissionais da área. Inclusive, a gente tem profissionais da área da saúde que não concordam, que tem essa limitação. Só que nós precisamos ver essa mulher como um todo. Eu acho que é uma questão relevante essa, da consideração qual é a sua opção de vida e qual é a sua opção social. Né? Por exemplo, eu posso não querer fazer um aborto, talvez nunca vá fazer um aborto na minha vida, mas o que eu quero para mim é diferente da análise que eu faço do aborto como um problema de saúde pública, como um problema social. Né? Então, assim, a pessoa não quer fazer aborto, não, subjetivamente tem essa escolha, é um direito dela, é uma liberdade dela. Agora, querer impor a todas as outras mulheres que também não façam, que vivem situações diferentes, é uma posição muito egoísta para quem vive numa democracia. E nós chegamos em tal ponto que muitas pessoas contra o DIU, por exemplo, dizendo que é um método muito bom de contracepção e por dizer que é abortivo. A pílula do dia seguinte. Então, por falta de informação. Então, até chegar na discussão do aborto, a gente ainda tem muito a discutir. É uma questão interessante, até quando na primeira pergunta se falou sobre o que é a vida para o direito. É uma grande luta no momento jurídica a questão da colocação. Tem uma proposta de emenda constitucional, né, de que se colocaria na Constituição dizendo que o direito protege a vida desde a concepção. E essa alteração constitucional traria um retrocesso na política de aborto, porque quando a gente fala que a vida é desde a concepção, nós teríamos que negar o aborto em situações como as situações de estupro, porque já houve a concepção, teríamos que negar o aborto em todas as situações, porque já houve a concepção, né? Então, assim, é uma questão relevante também para ser considerada, né? Essa questão terminológica, ela pode trazer prejuízos bem sérios para a política de aborto no Brasil. E, assim, legalizando ou não, as mulheres vão continuar abortando. A diferença é que elas vão continuar fazendo isso de forma insegura, né, em ambientes não adequados, com pessoas não preparadas. A partir do momento que houver essa liberação, vai ser feita com critérios. E a mulher vai poder ter essa escolha. Né? Então, ela vai continuar fazendo, legalizando ou não. E Cláudia, quando o aborto pode ser feito? Assim, no caso de gravidez de risco, para a mulher, o aborto é lícito? No momento, nós temos duas hipóteses previstas no Código Penal de aborto lícito, que com risco à vida da mãe ou em casos de situação de estupro. O Supremo Tribunal Federal, por uma decisão judicial, já determinou também que não se constitui crime o aborto no caso dos fetos anencéfalos. E, recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou que não seria crime o aborto até o terceiro mês. Essa decisão não é uma decisão que tem efeitos gerais, né? Mas ela é uma decisão que causa um precedente importante. E tanto causou um precedente importante que houve a movimentação nessa proposta de emenda constitucional que eu falei anteriormente, como uma resposta do Poder Legislativo a esse progresso do Poder Judiciário em relação ao aborto. Quando o Judiciário caminhou um passo e falou, não, no início da gestação nós vamos considerar que não é crime, o Legislativo foi lá e falou, não, então a gente vai dizer que é desde a concepção para poder matar todas as hipóteses de aborto. É uma briga que chega a ser até uma briga entre os poderes da República, por uma visão mais progressista ou uma visão mais retrógrada a respeito da liberação do aborto. E voltando nessa discussão da enquete, né, a favor ou contra, a nossa repórter Silene Araújo, ela esteve aí no corredor aí da universidade para perguntar aí para o pessoal o que eles acham em relação a isso. Olá, estou aqui para a gente abordar o tema do nosso debate de hoje, que é aborto, e saber a opinião das pessoas. Eu estou aqui com o Paulo Guilherme, ele é do curso de Publicidade, e ele vai falar um pouquinho aí qual que é a opinião dele, o que ele pensa a respeito do aborto. E aí, Paulo, o que você acha? Você é contra ou a favor do aborto? Eu acho que eu sou a favor e contra, vamos dizer assim, em algumas partes de cada um.
Eu acho que não tem a necessidade de ser a favor totalmente, porque tem muitas pessoas que não levam em conta vamos dizer, o momento e acaba tipo, deixando levar, assim. E daí depois vem no arrependimento e com isso acaba matando uma vida, né? Não deixa de matar uma vida por ter tipo, descuidado e não ter feito com segurança, que é o que todos prezam mais, eu acho. Olha, então, eu não faria aborto, né? Mas eu também não julgo quem quer fazer. Eu acho sim que tem que liberar o aborto, porque muitas mulheres morrem, né? Creio eu que diariamente. E eu sei que, especialmente mulheres negras, pobres, que se submetem ao aborto, muitas vezes por não terem recursos, né? E enquanto isso, as mulheres ricas, direto, né, diariamente estão aí praticando aborto, mas isso não entra na mídia, isso ninguém fica sabendo, né, porque elas têm recursos bons para ir atrás desse aborto, enquanto as menos favorecidas, muitas morrem e ainda são julgadas por isso, né. E estão em votação, né, sobre o aborto, e quem está também votando nisso são homens, né, sendo que eles querendo colocar uma lei para as mulheres, sendo que eles não passam por isso, sabe? Eu acho assim que deve ser analisado todas as formas de se aplicar o aborto, né? Muitas das vezes por causa do estupro, muitas vezes por causa de violência, né? E nesses casos eu acho que deveria ser aplicado de uma forma segura, antes mesmo que no Brasil muitas mulheres são vítimas de morte por causa de tentarem essa prática em casa. Então eu acho assim que deveria ser melhor ser legalizado desses fins, né, que são violência, abuso sexual, né, do que ser deixado as mulheres praticarem isso em casa. Eu sou a favor do aborto legalizado. Eu acho que o corpo da mulher é livre e ela tem esse direito. O Estado não tem que intervir nisso. Então, se a mulher escolhe fazer o aborto, é uma escolha dela, ela é livre. É isso que eu penso. E essa foi a nossa enquete de hoje sobre o tema aborto. Voltamos com vocês do estúdio. Sirlene Araújo para o debate no Brasil. Nós temos dados que a cada 2 dias uma mulher morre vítima de aborto inseguro no Brasil. Todos os anos ocorrem 1 milhão de abortos clandestinos. São 250 mil internações no SUS, né, no sistema de saúde, e 142 milhões gastos por conta das complicações pós-aborto. Sobre a legalização, né, que a gente estava comentando, você acredita que, tendo a legalização, professora Cláudia, o número de abortos poderia diminuir? Eu não sei se ele poderia diminuir, porque eu não acredito nos dados apresentados sobre o aborto na atualidade, né? Como o aborto ele é um processo, no momento, criminoso, na maioria das hipóteses, as mulheres muitas vezes não relatam que fizeram aborto, nós não temos dados precisos sobre isso. E eu entendo que a descriminalização, ou mesmo a legalização e a regulamentação do aborto no Brasil, ela talvez não diminuísse a quantidade de abortos, mas ela poderia trazer dados mais precisos para que nós tratássemos isso de uma maneira mais segura. Então, nós conseguiríamos saber, por exemplo, quantas vezes uma mulher abortou em tantos anos. Nós poderíamos recomendar a essa mulher um programa de contracepção, nós poderíamos recomendar um programa psicológico, nós poderíamos verificar se é menor, se é maior de idade, né? Nós poderíamos ter uma política organizada sobre isso. Palpável, que no momento, se uma mulher... A gente não consegue saber se uma mulher aborta uma vez ou 10 vezes no ano. A gente não consegue saber se essa mulher é maior, se ela é menor, os motivos, né? Eventualmente, é uma cirurgia grave, talvez se a mulher tomando conhecimento de qual é o procedimento que ela vai ter que se submeter, quais são os auxílios que ela pode receber do Estado para levar a gestação, talvez ela resolva continuar a gestação. Né? Então, assim, eu acredito que se a gente tratasse esse assunto às claras, talvez nós não diminuíssemos a quantidade de abortos, não posso afirmar isso, mas com certeza nós faríamos isso de maneira mais segura, né? E de maneira mais limpa mesmo, socialmente mais limpa. E o que a senhora acha em relação a isso? Também acho que não diminuiria, mas teria dados que poderiam palpar isso e poderia ajudar as mulheres. Dados palpáveis para a gente trabalhar em cima de uma política pública, né, garantir a essas mulheres um programa de planejamento familiar, de direitos sexuais e direitos reprodutivos, e com certeza diminuiria a morte materna, né? Porque sendo a terceira causa
ou aborto em si. Então, a gente poderia trabalhar em cima dessa política, ter ações para reduzir realmente os riscos, né? Então, assim, para começar, para encerrar, né, o que a gente estava comentando, não sei se vocês têm assim, alguma consideração. Eu também acredito que o papel da mídia é importante, né? O que vocês acreditam que a mídia pode fazer em relação a dar orientação para essas mulheres, né? Tanto, mesmo não tendo a legalização, né, a orientação, qual que seria? Qual que é o papel da mídia poderia ajudar em relação a isso, professora Cláudia? Eu acho que, como a professora Marcele já colocou, as hipóteses de aborto legal, as que existem atualmente, precisam ser mais amplamente divulgadas. Muitas mulheres que se encaixam nessas situações, né, mulheres que sofrem violência ou estão em risco de morte com a sua gestação, ou têm feto anencéfalo, muitas vezes deixam de realizar o aborto por desconhecer que existe um procedimento já previsto para isso. Mas, por outro lado, do meu ponto de vista, o que eu acho que ainda é muito importante é a gente ter consciência de que nós estamos diante de uma batalha ainda muito importante, tem um revés muito forte desse público conservador, principalmente no poder legislativo. Nós temos cada dia maiores bancadas religiosas, que eu respeito muito, mas eu considero que não devem fazer políticas com impressões subjetivas e impor essas impressões subjetivas à comunidade. Acho que esse caso é um caso muito sério de saúde pública e precisa ser tratado como um caso de saúde pública e não como um caso moral peculiar, assim, né? Com entendimento moral individual. Ele tem que ser analisado como um caso público, ele é uma matéria pública. Eu acredito que a informação mesmo, né, o papel da mídia nessa situação, principalmente, sem julgamentos, né, levantar realmente essas questões, conversar entre mulheres, informar os direitos dela, principalmente nessa situação de violência, e continuar discutindo para que a gente consiga avanços, né, nesse assunto. Informação mesmo. Eu agradeço, né, a gente agradece aqui. Todo mundo da área de comunicação agradece pela presença de vocês, por enriquecer o nosso debate. Novamente, né, a gente agradece a participação da professora Marcele Rabelo, da professora Cláudia Beck. E, assim, a gente espera que esse debate sempre esteja vivo, né? A gente espera que vocês sempre possam vir debater com a gente, conversar com a gente em relação a isso, atingindo um público jovem, para tentar aí, futuramente, quem sabe, a gente mudar um pensamento, né? Então a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do programa. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais, também acompanhar lá. Acesse nosso site também, tvcampus.unibrasil.com.br. Muito obrigada.